Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana no Departamento de Cobrança Extrajudicial nós tivemos mais um exemplo do que não fazer numa renegociação nesse tempo difícil para todo mundo, né? Então eu resolvi passar por aqui porque está sendo muito comum e acho que vai ser interessante algumas dicas para orientar um pouco vocês, tanto na situação de credor quanto na situação de devedor, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que muita gente confunde o termo dever de renegociar achando que automaticamente, ao fazer uma proposta, ela deve ser aceita. E isso não é verdade, tá? Pode ser que esse pensamento esteja tão forte não só pelo lado dos devedores, mas pelo credor não estar preparado para uma situação dessa ou nunca ter precisado de ajuda para lidar com os débitos dos seus clientes. Mas como que eu posso, então, organizar as informações que eu estou levando em consideração para saber se o que eu estou tentando negociar tem pelo menos bom senso? Eu anotei aqui uma lista, tanto para o devedor quanto para o credor, tá? Que eu julgo importante fazer uma análise pelo menos superficial num primeiro momento. Então, eu como devedor, eu recebi o que eu comprei? Eu tive uma prestação de serviço adequada mesmo em todo esse momento de caos? Qual foi o custo do meu credor? Eu sei isso, eu tive uma conversa com ele? Esse é um fornecedor importante para mim? Eu preciso que ele passe pela crise, tanto quanto eu? Eu estou sendo honesto na minha negociação? Ou a minha desorganização vem de antes, são motivos alheios à pandemia, ou eu nem tive tanto reflexo assim, né, com essa crise que está aí. E se fosse eu ouvindo a proposta, eu aceitaria? Agora, já pelo lado do credor, eu tenho um parâmetro muito bem definido na minha empresa de qual foi o meu custo, de quais são as despesas fixas que eu tenho, e isso aqui antes mesmo de pensar no lucro, tá? É uma questão de zerar pelo menos ativo e passivo. Quais as informações prestadas pelo credor foram embasadas documentalmente? Então ele chegou para mim, ele só falou sobre aquilo que ele precisa renegociar, enfim, ou ele me provou que a situação dele realmente é outra hoje. Quanto às minhas despesas, eu tentei renegociar alguma coisa? Eu consegui renegociar alguma coisa? Isso é importante para eu equilibrar minhas entradas e saídas, né? Então, eu consegui jogar minha saída mais para frente, então qual é o percentual que eu posso jogar também para frente da minha entrada? Esse é um cliente já fidelizado na minha empresa? Ou melhor, eu vejo um potencial futuro nele e eu quero fidelizá-lo? E por fim, gente, a análise do risco. É muito importante isso. A minha empresa faz uma análise do risco de aceitação de pagamento ou não no momento da contratação? Isso independente de pandemia. Ou eu faço essa análise no momento da negociação? Né? Claro que aqui são perguntas exemplificativas para dar um pontapé inicial no que você vai pensar. O que é importante é que os parâmetros sejam definidos e que tenha uma reflexão independente de devedor ou credor antes de ir para a mesa de negociação, né? E se você não está acostumado com isso, consulte um profissional, né? A gente às vezes está falando de uma recuperação de crédito em percentual super significativo para a empresa e a gente tem que julgar isso como investimento, tá? Você já tem esse procedimento na sua empresa, tanto da análise quanto de saber quanto que pode negociar? Isso é muito importante. Se você ainda não tem, aproveita o final de semana para fazer isso.